Olá, boa tarde, tudo bem, pessoal? Hoje a nossa live vai ser sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Você sabe o que é isso? A sigla é LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. A gente vai conversar com especialista, doutora Liliana Bortolini, que vai explicar um pouquinho para a gente o que é essa lei, qual que é a novidade disso. Já vi que ela entrou ali, vou chamá-la. Oi, doutora Liliana. Aqui. É uma lei nova que entrou em vigor o ano passado, ela já vem sendo estudada há bastante tempo e agora ela entra em vigor. Oi, tudo bom, doutora? Tudo, e você? Tudo bem também. Obrigada por aceitar o convite para a gente conversar. Tá sem som, Renata. Acabou o som, tá bom ainda? Opa. Veja se você está me ouvindo. Voltou. Aham. Ah, tá bom. É que soltou aqui o meu. Ele parou de conectar. Tá bom o som aí? Agora sim, por mim, perfeito. Então, eu vou tirar o fone aqui. Ele não quer trabalhar hoje à tarde, esse danado. Ó, você me avisa se eu estiver enquadrada, né? Porque esses dias eu fui participar de uma, na minha tela estava perfeita. Quando eu fui assistir depois, menina, tinha me cortado aqui, eu fiquei com a bochecha de lado a lado na tela, te juro. Falei, cara, e a mulher não podia ter me avisado? Então você me avisa, porque por celular eu nunca faço. Não, tô vendo sua carinha bem direitinho, tá enquadrada, tá lindona como sempre. Então, muito obrigada. Muito obrigada. Fico feliz. Liliana, é um prazer te ter aqui. Eu te convidei para essa live porque a gente está com muitas dúvidas sobre essa lei nova, né? Então, retomando aqui, pessoal, a gente vai falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. E você pode se perguntar, mas o que eu tenho a ver com isso? Tem tudo a ver com isso, tudo. Porque você já reparou que a gente vai numa farmácia e eles pedem o CPF da gente. Às vezes a gente quer comprar uma aspirina, tem que deixar o CPF. E aí eles também condicionam um desconto, às vezes, ou um cadastro. Então, veio essa lei nova, que se chama Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, que às vezes eu confundo com LGBT. Então, se Todo você mundo, também faz essa todo confusão, mundo. é absolutamente normal. E eu gostaria, Liliana, que você explicasse um pouquinho. A Liliana, além de ser uma grande amiga pessoal, é especialista justamente nessa lei tão nova e tão cheia de novas perspectivas que vai trazer para a gente. E aí, Uhum. Liliana, o que você me conta dessa lei? Então, em primeiro lugar, obrigada pelo convite. É um super prazer estar aqui. Eu acho que dessa vez duplamente, né? Primeiro porque, como você falou, nós somos amigas, então, para mim, eu estou literalmente na sala de casa conversando com uma amiga. Então, pela primeira vez, eu não estou nervosa antes da live, Ai, sabe? que bom Ai, que isso! delícia. Ah, nem fale. Nem fale. Pena que a gente não pode falar umas bobagens como a gente é acostumada. Eu vou É tentar melhor. me conter. Melhor, né? Senão é daí você edita. E o segundo grande prazer é falar, realmente é trazer, sem o menor juridiquês, informações sobre essa lei que, como você bem falou, a princípio a gente pensa, é uma lei lá tão distante da gente, mas não, ela vai impactar diretamente na nossa vida, seja nós como empresárias, seja nós como titulares de dados. É um caminho sem volta. E a gente vai perceber ao longo da conversa, Renata, que essa lei veio em boa hora, não dava mais para ficar sem. O que acontece? Como você bem falou, a gente entra em qualquer canto ou entra num site, daqui a pouco você já começa a receber notificações, você recebe o dia inteiro propagandas de lojas que você nunca comprou, ofertas de produtos que nunca te interessou. Esses dias eu fui fazer um raio-x, tinha lá para preencher o número do passaporte, tamanhos absurdos, assim. Aí quando você fala, por que eu vou preencher isso? Aí a secretária fala, não precisa, só tá aí. Então tira dali, sabe? É porque não tem esse olhar. E então, assim, a partir de agora, a gente vai começar a ter mais atenção o que a gente vai fazer com os nossos dados, para quem a gente vai disponibilizar.
E quem tem que se adequar, as empresas, no começo tiveram uma resistência muito grande. Ah, eu não posso mais usar os dados. Não é isso. Pode. Pode, a lei prevê 10 possibilidades legais, 10 bases legais que a gente chama para você continuar utilizando os dados. O que não pode é você pedir passaporte para a pessoa fazer um raio-x. Você tem que ter uma finalidade, você tem que ter uma razão de ser. Para que eu vou ficar com aquele dado? Para que eu vou usar? Quanto tempo eu vou armazenar? Quem vai ter acesso? Será que eu estou guardando de forma correta e segura? Então, é esse novo olhar que a LGPD veio trazer para o Brasil. Uhum. Basicamente é isso. Porque a gente fica preocupado mesmo, né? Assim, desconfiado, até porque, além de para que eles estão me pedindo os dados, o que eles vão fazer com isso, né? Quer dizer, o meu CPF é um número único. E daí, vai ficar rolando por aí, ou endereço? Não queria dar o endereço, enfim. Essa lei é nova no Brasil, ela já entrou em vigor? Ah, essa é uma grande confusão, Renata. Ela entrou em vigor em setembro do ano passado. Mas tem uma partezinha dela, que são alguns poucos artigos, que falam que são das sanções administrativas. Essas não entraram em vigor, só essas. Que entrarão em vigor a partir de agosto, agora desse ano, porque elas serão impostas, essas sanções, pela autoridade nacional, a ANPD, que já está aí se articulando, já está em funcionamento, então a partir de agosto. Então as empresas começaram a confundir, falando, então eu não preciso fazer nada até lá. Não, porque já existem muitos titulares de dados entrando em juízo, no juizado especial, no Ministério Público entrando, querendo saber o que estão sendo feitos com os dados dos seus clientes, colaboradores, fornecedores, terceiros. Então, a lei já está em vigor, quem ainda não se adequou já está na chuva e acaba confundindo. Ah, então ainda só vai entrar em vigor em agosto. Já está aí. Já está valendo. Já está valendo. E essa lei é nova aqui no Brasil? Existe em outros lugares do mundo também? Então, se tiver gente aí do direito assistindo ou assistir depois, vai poder confirmar comigo. Nós que somos do direito, que somos super acostumados a ficar lendo lei, quando a gente pega a LGPD pela primeira vez, ela é muito chata. Ela é muito chata. É uma bola totalmente quadrada. Totalmente quadrada. Por quê? Porque ela veio, respondendo a sua pergunta, ela veio quase uma cópia, a gente fala uma tropicalização de uma lei europeia. O que aconteceu, Renata? Tinha uma lei europeia, então, primeiro teve um negócio que chama Safe Harbor. Eu não vou traduzir para os seus alunos, né? Todos sabem. Como se Mas, fosse enfim, uma baía segura, né? um porto seguro. O que foi esse porto seguro lá de trás? Foi um acordo de cooperação entre Estados Unidos e alguns países europeus. Esse acordo de cooperação falava assim, olha, países europeus, eu mando os dados dos meus clientes, do meu pessoal, vocês cuidam aí. Quando nós recebermos os dados de vocês, a gente também cuida aqui. Isso foi chamado de Safe Harbor. Depois, com o tempo, eles estenderam esse apelido para os países que tinham legislações fortes de proteção de dados. E nós, brasileiros, ficamos fora do Safe Harbor. O que começou a acontecer? Os países de outros, principalmente os europeus, quando resolviam trazer suas filiais aqui para a América do Sul, falavam, o Brasil não tem proteção de dados. Então, eu vou buscar países vizinhos que já têm esse olhar. E a gente começou a perder, Brasil, começou a perder a competitividade no mercado externo. Quando isso começou a acontecer e várias empresas que daí estavam aqui começaram a sair do Brasil por conta dessa fragilidade, a gente falou, opa, a gente tem que se espertar. Aí a gente pegou a GDPR, aí vou falar algumas palavras em inglês, morrendo de vergonha de você. General Data Protection Regulation, é GDPR, ou GDPR, que é a lei europeia, e a gente trouxe e virou a nossa LGPD. E por isso essa bola veio quadrada. Por isso que a gente tem que ler e tentar buscar lá no direito comparado, que é o direito dos outros países, lá da Espanha, da França, Inglaterra, alguma coisa de Portugal,
como que eles estão tratando a GDPR, a gente traz essa adequação para o Brasil. Então, a gente ainda está no momento, nós advogados que trabalhamos com o direito digital, quebrando pedra. A gente está ainda sem, não tem uma jurisprudência, os juízes não estão preparados, os que estão recebendo demandas não sabem do que está sendo tratado. Então, a gente vem criando toda essa cultura do nada, o que a gente ainda não tinha, pegando o modelo europeu. Entendi. Adorei o termo, né? Recebendo essa bola quadrada. Total. Muito boa, né? Para quem está entrando agora, eu estou conversando com a doutora Liliana Bortolini, que é especialista, né? É advogada, claro, especialista na área de Lei Geral de Proteção dos Dados. E na área trabalhista também, né, Liliana? Eu esqueci de te mandar meu currículo, né? Esqueci, mas E a gente está conversando, eu estou vendo algumas alunas aqui, o pessoal, oi Marisa, Cris, Pasquale, acho que a Lígia também está por aí, obrigado pelo a Val, dos Estados Unidos. A Val, hello Val, how are you? Que legal. É um assunto que realmente a gente tem que olhar, né? Às vezes parece, mas isso não tem nada a ver comigo, e eu acho que ao contrário, tem sim. E a gente não tem ideia de como seja, como é que funciona, então a ideia é trazer justamente um especialista aqui para explicar para a gente como se a gente fosse criancinha, porque nesse assunto eu sou super, hiper, mega leiga, e vamos tratar de aprender um pouquinho sobre isso. E daí, Liliana, eu trouxe umas perguntas aqui. Se você em casa tiver alguma pergunta sobre isso, manda pra gente. Olha, tem um comentário aí da Val, aliás. Eu vou ler aqui. A GDPR tem origem na Europa e tem a sua origem no período pós-Segunda Guerra Mundial, onde países europeus decidiram que não iam forçar seus cidadãos a declarar sua religião. Olha, o contexto histórico da coisa. Não, quando a gente consegue fazer esse link com o momento histórico que a gente vive, as coisas ficam muito mais claras. E agora, puxando para o direito do trabalho, um exemplo muito claro disso é quando as pessoas reclamam tanto que a legislação trabalhista é protetiva ao empregado. Sim, mas é uma lei de 1940. Então, em que cenário a gente estava no Brasil em 1930 até 1940? As mulheres trabalhavam 16 horas por dia, as crianças não iam para a escola para trabalhar, em ambientes totalmente insalubres. Então, obviamente, veio uma legislação forte, veio um governo com a sua mão de ferro para proteger aquele hipossuficiente. Quando a gente se reporta àquele momento histórico, é muito mais fácil da gente entender o porquê de cada legislação. E só pegando um gancho ali, o que a Valéria bem pontuou, é tão importante essa parte da religião que na nossa LGPD, a gente não, né? O legislador trouxe alguns dados como dados sensíveis. As pessoas pensam, dado sensível é dado de folha de pagamento. Não, não é. Endereço, não. Isso tudo é dado pessoal, mas não é dado sensível. O dado sensível é aquele passível de discriminação ou preconceito. E um deles justamente é a religião. Olha. É religião, é filiação em sindicato, é a nacionalidade, é opção sexual, é vida sexual e opção sexual. Então, todos esses dados, se você precisar coletar do seu cliente, paciente, terceiro, colaborador, tem que ter todo um outro cuidado. E o exemplo mais característico que a gente tem, quando a gente faz a adequação dos hospitais à LGPD, eu tenho alguns clientes que são hospitais, eles perguntam lá, quando você vai fazer a tua ficha para ser internado, eles já perguntam qual a sua religião. Por que eles perguntam a religião, Renata? Não, pois é, que coisa. Então, o pessoal que está assistindo, alguém já vai responder. Eles perguntam a religião para saber se você aceita a transfusão de sangue, porque o pessoal testemunha de Jeová não aceita a transfusão de sangue. Só que perguntar qual é a religião é um dado sensível. Então, o que a gente faz? A gente muda do formulário e pergunta: você aceita a transfusão de sangue? Claro. Sim ou não? Claro. Você não tem que
trabalhar com esse dado, não precisa de uma autorização e você chega no mesmo objetivo. Então, esse cuidado a gente tem que começar a ter nos nossos formulários, ou quando a gente vai preencher as fichas. Por que você está querendo saber minha religião? Então, eu prefiro responder se eu aceito ou não transfusões. Muito mais fácil. Não, parece inclusive muito óbvio, porque eu não sabia que essa religião não aceitava transfusão de sangue. Então, assim, será que a pessoa que está lendo esses dados sabe do contexto da religião para saber se... Claro. Não é fácil perguntar? Escuta, né? Você aceita? Não? Exatamente. A Marisa está aqui comentando, interessante, eu já pensei nas visitas dos pacientes por padres, rabinos. Também, bem lembrado. Isso na UTI é muito comum, né, que vão essas pessoas. Também, se for para esse fim, é a mesma coisa, perguntar. Caso você vá até a UTI, você precisa ser, ou esteja numa situação que você não possa responder por você mesmo, esteja em coma, dormindo, enfim, sedado, você aceita receber a visita de algum tipo de líder religioso ou não? Também. E eu tive uma triste experiência de acompanhar uma pessoa por 5 meses na UTI, e quando chegavam tanto padres, quanto pastores, quanto as pessoas do centro espírita, eles perguntavam para a gente que era acompanhante, olha, eu posso entrar fazer uma oração? Você se incomoda? Eram muito, assim, delicados em relação a isso. E várias pessoas diziam que não, eu autorizava todas as vezes, eu acho que sempre faz bem, mas muitas pessoas diziam que não e eles já iam para o outro box sem nenhuma contestação, sabe? Bem tranquilo. É interessante mesmo isso, a gente não para pensar isso antes, e a maneira de coletar esses dados, né? Porque esses dados sensíveis, pelo que você me falou, são aqueles que podem gerar algum tipo de preconceito? Isso. Exatamente. E isso até que você falou da forma que são coletados, Renata, é importante, porque a LGPD, ela manda que você cuide de 5 vértices dos dados. E um deles é a coleta. Como que esse dado chega até você? É porque a pessoa te passou, é pelo site, é por currículo, é preenchendo uma ficha, é no sistema. Então, o primeiro ponto é a coleta, tem que ser muito bem olhada. O segundo, o principal deles, é a finalidade ou uso, que é aquilo que a gente está falando desde o começo. Para que eu vou usar aquele dado? Se eu não tenho nenhuma finalidade, eu vou parar de exigir. Eu não quero mais. O terceiro é aonde eu guardo esses dados. Será que se forem numa gaveta, ela tem chave? Todo mundo tem acesso? Será que aqueles papéis depois viram rascunho na impressora, cheio de dados pessoais? É no sistema. Agora em home office. Não. Então, a pessoa está com o computador da empresa lá trabalhando em casa. Só que à noite o filho fica jogando no mesmo computador que tem 500 dados. Então, é bem delicado. Aí o quarto vértice é o compartilhamento. Será que eu compartilho com alguém? Se eu compartilhar, aquele titular do dado tem que ficar sabendo. Por exemplo, se você vai trabalhar numa empresa hoje, será que essa empresa não compartilha com uma contabilidade externa os seus dados para fazer a folha de pagamento? Então você tem que ser informado. Olha, a gente só vai compartilhar com eles, com o plano de saúde e com o banco. Com mais ninguém. E o último é uma política de descarte que você tem que ter na sua empresa. Quanto tempo depois que você não tem mais contato com aquela pessoa, você vai manter aqueles dados? Se forem seus colaboradores, você não pode já deletar, porque você pode precisar, a lei te obriga a ter aqueles dados. E então, contratos, a mesma coisa. Então, para cada situação, a gente tem leis específicas. Então, uma coisa que é super importante da gente saber, Renata, é que a LGPD não existe uma receita de bolo. Cada empresa vai ter que olhar para o seu negócio. Você vai ter que olhar para o seu umbigo e vai falar, então aqui na T-Time eu preciso disso, 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 eu compartilho assim, assim, assado, eu recebo esses dados dessa forma, eu guardo no servidor e eu vou deletar em tanto tempo. Que é totalmente diferente da tua primeira vizinha de fora. Totalmente diferente.
Inclusive na Tea Time, a gente já começou a ver isso ano passado, né, doutora Liliana? Com Sim. a assessoria dela, é um assunto bem importante, porque não se restringe apenas a grandes empresas, né? A gente tem a impressão de que, não, eu sou um pequeno negócio, ninguém vai vir me encher aqui, não. Mas existe essa obrigação para grandes e pequenas empresas, certo? Hoje sim. O que que acontece? A Autoridade Nacional, uma das principais, das primeiras solicitações que a gente fez para a Autoridade Nacional foi: não dá para fazer uma linha de corte, pelo menos de algumas exigências. Por exemplo, a LGPD fala que a gente precisa ter encarregado, que na GDPR é o DPO, Data Protection Officer. Quando a gente traduziu a GDPR para a LGPD, a tradução tosca veio encarregado. Chegou aqui no Brasil, o brasileiro falou: eu não quero ser encarregado, porque encarregado parece chão de fábrica, te juro. Aí, só por causa do ego do brasileiro, a gente continua chamando, não, a gente continua chamando de DPO. Que na legislação brasileira você não vai achar. Se você ficar DPO, DPO, data... Não vai, obviamente, é uma lei brasileira que fala em português. Mas é o encarregado. O que é o DPO, o encarregado? É uma figura que a lei exige que as empresas tenham, que é o canal de comunicação entre os titulares, a autoridade nacional, que faz um monte de coisa. Tudo bem, uma super empresa, um banco, uma multinacional, uma empresa que tem 5.000 colaboradores ter um DPO. Mas você imagine a cabeleireira da esquina ter um DPO. É a coisa mais inusitada e absurda. E hoje, do jeito que a lei está, ela engloba todo mundo. Então, o que a gente acredita? E assim também aconteceu com a GDPR. Eles fizeram várias linhas de corte. A gente acredita que vão existir determinadas arestas aparadas. Não que a LGPD não vá pegar ou ser exigida para todas as empresas. Vai continuar, mas com uma mão um pouco mais leve. Entende? Então, por exemplo, essa questão do DPO é a primeira que a gente acha que pequenas e médias e microempresas não vão precisar. Então, a autoridade nacional já está com esse estudo e a gente está acompanhando diariamente, que daqui a um tempo, com certeza, eles já estão ouvindo vários nichos da sociedade civil para decidir o que realmente precisa para que a proteção de dados não se perca em pequenas e microempresas, mas sem quebrar as pernas do empresário. Então, a gente está ainda nesse limbo, mas vai precisar se adequar. Mas algumas figuras não da LGPD não vão ser exigidas, provavelmente. E para gente, que é mero consumidor, né? Porque pensando do lado da empresa, a gente vê que tem um trabalho gigante aí para ser feito, importante, né? Inclusive, a Valéria está falando aqui, parabéns para o Brasil por adotar legislação para a proteção dos dados. Nos Estados Unidos, onde ela mora, só os estados da Califórnia e Massachusetts adotaram a legislação baseada na GDPR. Olha só. Né? Então, o Brasil ele tem umas coisas, né? A gente é tão ponta para umas coisas e tão atrasado para outras, que é o país das diferenças mesmo. E o que essa lei impacta para a gente, mero consumidor? Bom, o que a gente vai poder fazer a partir de agora? A lei fala de alguns direitos do titular. Então, o titular é cada um de nós que possui vários dados, que são os dados pessoais. Quais são os dados pessoais? Nome, RG, telefone, signo, conta corrente, IP de computador, histórico de compra. Tudo que pode chegar até aquele indivíduo é um dado pessoal. E a lei nos dá, o primeiro princípio que ela fala é autodeterminação informativa. O que é esse nome chique? É falar, eu, Liliana, ou eu, Renata, eu posso decidir, na maioria dos casos, o que vão ser feitos com os meus dados. Por que eu digo na maioria dos casos? Por exemplo, se eu quero, vou comprar algum produto e eu quero que a nota fiscal saia com o meu CPF, eu preciso disponibilizar meu CPF, obviamente. Se eu vou trabalhar numa empresa, a empresa obrigatoriamente coleta um monte de dados porque ela precisa preencher formulários que a lei exige.
é o e-social e tantas outras coisas. Então não adianta eu falar eu não quero. Obrigatoriamente, você vai coletar e vai usar aqueles dados. Certo. Então, para a autodeterminação informativa, você pode falar eu não quero determinadas situações com os meus dados. Você pode chegar numa empresa, a partir de agora, desde setembro passado, e falar, olha, eu quero saber, primeiro, que dados você tem, como que você tem esses dados, quando são essas que você nunca comprou nem nada, e eu pergunto isso para todos, quando chega para mim no WhatsApp, e olha, ou as pessoas me bloqueiam sem responder, ou falam assim, desculpe, mandei para a pessoa errada, e me bloqueiam, morrendo de medo. Pura. Então, você pode pedir, né, perguntar de onde você tem os dados, quais são, pode exigir uma correção dos dados, você pode perguntar qual é o caminho dentro da empresa que aqueles seus dados transitam, você pode pedir a exclusão, como eu falei, se forem dados passíveis de exclusão, você pode pedir para você fazer a mudança de uma empresa para outra. Eu já fiz tudo num plano de saúde lá, por exemplo. Meus dados todos estão lá, meu histórico todo está lá. Eu quero pegar todo esse combo e levar. Essa portabilidade eles são obrigados a te fornecer. Correção, exclusão. Outra coisa, por exemplo, você pode dar hoje um consentimento. Então alguém fala, Renata, você me consente eu usar os seus dados, para o teu e-mail, para o teu WhatsApp, para ficar te mandando promoções? Você fala, beleza. Aí chega no terceiro dia, você fala, puxa, não gostei das coisas, não tem nada a ver comigo. Você chega lá e revoga o consentimento. E a empresa tem 15 dias para fazer tudo isso que você solicitar. Essa prestação de contas, mostrar o mapeamento. Olha, Renata, é o princípio da transparência. Teus dados transitam por todos esses setores para essa finalidade, são armazenados de tal forma, são jogados fora, ou cancelados, ou apagados depois de tanto tempo. Então, são esses direitos que hoje você tem, de saber o que é feito com a tua privacidade dentro daquela empresa. Entendi. Por exemplo, e qual que é o problema, ou quais são os problemas que poderiam ocorrer se algum dado pessoal vazar? Por exemplo, como a gente conversou, o CPF é um número único, e daí, se ele vazar, o que isso pode me gerar de problema? Tá. É importante que você vem falando do CPF, e uma pergunta muito recorrente, Renata, é assim, mas CPF não é um dado público? Eu não consigo descobrir facilmente? Como tratar os dados públicos? Ou aqueles que você disponibiliza nas redes sociais, por exemplo. Você tira foto sua na frente da sua casa, então aquele endereço se tornou público. Lá no começo da GDPR, o entendimento na Europa era que a partir do momento que o dado é público, seja porque na internet você consegue descobrir facilmente, ou porque você tornou público, todo mundo podia usar. Daí já veio também uma corrente forte aí que cortou isso. Fala que o dado é público para quem está disponibilizando, mas não para o outro usar. Então, não é porque o meu dado está público na internet ou porque eu coloquei em rede social que qualquer um pode usar o seu bel prazer. Ele é público para mim. Então, já começa com essa cautela aí. E essa questão de vazamento, eu gosto de trazer, Renata, 2 exemplos que ficaram muito icônicos, que talvez você tenha ouvido falar. Um deles foi quando foi lançar o iPhone X. Não sei se vocês lembram, uns dias antes, até quando eu dou palestra sobre esse tema, eu trago a foto da menininha ali, da loirinha, tudo que foi a filha. Lembra? Conta. Uhum. Até você já assistiu palestra minha, eu trouxe esse exemplo. Eu adoro esses 2 exemplos, que eu acho que todo mundo grava. Também acho. A menina é filha de um engenheiro da Apple e o pai dela estava com um protótipo do iPhone X. Faltavam 10 ou 12 dias para o lançamento oficial. Tinha fila gigante de gente querendo comprar. E querendo saber qual será a novidade que a Apple vai trazer. Tudo. Aquilo, assim, para os americanos, especialmente a Val que está aí, gente, aquilo veio abaixo. A vida das pessoas gira em torno daquilo. Era dia da família, ou sexta-feira da família, alguma coisa assim. A menina foi almoçar no restaurante da Apple com o pai.
inclusive as fotos que tem, aparece o restaurante. O pai deixou o iPhone 10, o protótipo, na mesa e foi se servir. Nisso, a menina pegou o celular dela, apoiou assim no copo, gravou e começou: olha, pessoal, esse aqui é o protótipo, é o telefone, é o iPhone 10 que vai ser lançado daqui 10 dias, meu pai tem. E começou a mostrar. Ele faz isso, ele faz aquilo, ele tem tal aplicativo, ele bababá, bababá. E o pai, quando viu, voltou. Nesse tempo, deu 1 minuto e pouco, a menina, plim, já postou no YouTube. Quando o pai voltou, ele falou: filho, o que você estava fazendo no meu celular? E ela falou: ai, pai, eu fiz um tutorial, postei, mostrando o teu telefone e tudo que vai fazer, como ele é legal. E o pai falou: não, vamos tirar imediatamente. Até o tempo dela deletar, foi realmente, não deu 2 minutos. Aquilo viralizou. Meu Deus. Foi um prejuízo. Minutos. Menos de 2 minutos. 10 minutos, não quer dizer. Meu. Não, aquilo não existe mais limite, né? Quando você põe alguma coisa na rede social, já era. Aquilo viralizou, deu um prejuízo muito feio para a Apple. Só que o que eles fizeram? Eles mandaram embora aquele engenheiro, a menina não deve ter ouvido boas coisas do papai, mas eles não precisaram fazer nada em relação a nenhum titular de dado. Foi um prejuízo que a Apple precisou assumir, quieta. Porque o vazamento foi daquele produto, não foi o vazamento de dados pessoais. Certo. E um outro exemplo, então por que é isso? Porque tem um princípio da GDPR, que também a gente fala em inglês, que é o need to know. Ou seja, quem precisa saber em caso de vazamento? Nesse caso do vazamento da Apple, ninguém precisava saber. O mundo soube porque vazou, mas eles não precisaram dar a cara, a tapa para ninguém. O outro exemplo que eu trago é de uma empresa canadense, um site canadense, que chama Ashley Madison. Ficou muito conhecido esse caso. Esse site é um site de traição. Então Liliana, eu sou casada, eu entro lá, eu me cadastro, preencho um monte de formulários e escolho: eu quero me relacionar para traição exclusivamente, com homens, mulheres, casais, enfim. Obviamente é um site extremamente seguro e sigiloso. O que aconteceu? Uma colaboradora da Ashley Madison saiu descontente com a empresa, levou a base de dados. Não. E no momento de ira, divulgou nas redes sociais, na internet, para o mundo. Meu Deus! Depois de 45 divórcios, comprovadamente por conta disso, e 5 suicídios, a Ashley Madison precisou pagar uma multa de 11,2 milhões de dólares. E nesse caso do vazamento, a gente pegando, Renato, o princípio do need to know, quem precisa saber? É diferente da Apple. A Apple chorou e absorveu o prejuízo. Até o da Apple, naqueles 12 dias lá que faltava para o lançamento, outras marcas de celulares fizeram celulares mais baratos com as mesmas facilidades. Eu imagino. Lógico. Aí, no caso da Ashley Madison, não. Eles precisaram, então, se eu realmente fosse, à época, uma cliente deles, eles tinham que ter me mandado um sinal de fumaça, um e-mail, um telefonema, qualquer coisa. Mas, Liliana, vazou, deu ruim. Casa caiu, obrigatoriamente, a casa caiu. Eles têm que botar a cara na mídia, avisar todo mundo. É um outro tipo de vazamento. Então, quem tiver... então se acontecer um vazamento com os meus dados, o que vamos fazer? A gente vai ver, são seus dados pessoais, eles vão ter que conversar com você, ver como pode ser ressarcido isso, como pode te proteger da melhor maneira e mais rápido. Como que a autoridade nacional vai tratar daquele assunto? Porque, obrigatoriamente, eles vão ter que dar publicidade. E dar publicidade de um vazamento, hoje, eu acho que é a pior sanção que uma empresa pode ter. Isso quebra a empresa. Porque enquanto é uma multa, enquanto o prejuízo é só financeiro, você tem um prejuízo, mas consegue ali dar um jeito, faz empréstimo e toca o barco. Agora, você ir na mídia e falar: olha, a criança que foi sequestrada aqui do meu colégio, os dados vazaram daqui de dentro, que sabia toda a rotina, que foi um caso concreto que eu acompanhei, isso pode quebrar.
Isso pode quebrar. Não as multas. As pessoas acham, ai, tem multa de 50 milhões. Não é esse o pior problema. Claro, você está mexendo com vidas, né? Você está mexendo com... Meu Deus, esses dois casos que você contou, o da Apple chega a ser hilário, né? Chega a ser engraçado, né? Mas esse outro da Ashley Madison é triste, né? Porque Puxado. puxadas consequências, né? Muito, muito sério. Aqui no Brasil, teve algum caso de vazamento de dados já, em que houve algum... Teve um monte, tem todo dia. Todo dia. Teve aquele daquela seguradora muito grande, inclusive eu nem sabia que eu tinha dados com essa seguradora e eu recebi um e-mail deles, porque alguma empresa que algum dia eu devo ter trabalhado, eu não soube a fonte, passou os meus dados para eles. E aí eu recebi a informação de que teve vazamento, que eles estavam disponibilizando por 6 meses consulta grátis ao Serasa e a um monte de órgãos, para ver se ninguém estava usando os meus dados indevidamente, e que eles já tinham noticiado para a autoridade nacional, tinham tomado todas as cautelas, passaram todos os dados do DPO deles para que eu entrasse em contato. Então, as empresas hoje já estão bastante atentas, quem tem muito dado pessoal de cliente, para que, em havendo um vazamento, corra e já tome as medidas o mais rápido possível. Até porque, Renata, uma coisa que nos ajuda, e acho que nem poderia ser diferente, a LGPD não fala que você não pode ter um vazamento, não pode ter um prejuízo, dar um prejuízo. Porque a gente sempre está anos-luz atrás dos hackers. A gente nunca vai conseguir andar junto com eles. Nunca. E a lei sabe disso. Então, o que a lei fala? Que em havendo um vazamento, um problema, você tem que comprovar que você tomou todas as cautelas possíveis para evitar. E que, no momento do ocorrido, você também foi ágil, não ficou se enrolando, para tentar minimizar a grosseira. Então, isso é muito bom, esse bom senso da LGPD. Muito bom. A gente usa isso a nosso favor quando acontece, porque dizem que os dados são o novo petróleo, né? Essa é a frase já dos últimos anos. Dado é o novo petróleo. E agora a gente já complementou. E como tal, vai vazar. Na hora vai. Tem como. Como é que funciona, doutora Liliana, por exemplo, às vezes a gente vai num lugar, a gente falou ali rapidamente do exemplo da farmácia. Então, eles, vira e mexe, acontece isso comigo. Eu vou na farmácia, quero comprar alguma coisa, eles falam, seu CPF, qual é? Bom, você já é cadastrado, qual é o seu CPF? E daí eles tiram ali uma listinha de produtos em ofertas que foram feitos para a Renata, exclusivamente para a Renata aqui. Mas eu não quero. E junto com esse CPF, tá, ele dá direito a um desconto. Isso vai poder continuar? Quer dizer, eu só te dou o desconto se você me informar o CPF, alguma coisa meio casada, assim? Não, esse condicionamento ao me dar, eles estão comprando seus dados. E um exemplo que aconteceu foi da Drogaria Araújo, lá em 2017. Foi antes da entrada em vigor. Eles receberam uma multa de 7 milhões de reais. Ah, mas foi antes da entrada em vigor? Foi, porque os dados, na verdade, já estavam protegidos desde o Código Civil, Código de Defesa do Consumidor, Marco Civil da Internet. Mas, naquele caso, os termos todos que o Ministério Público usou na ação civil pública foram da LGPD, mas ainda fundamentou nas outras leis. E falou bem isso, você não pode condicionar desconto ao CPF. Então, voltando ao que a gente tinha dito antes, eu posso exigir o CPF se for para nota fiscal, para determinadas coisas. Você quer me dar o seu CPF para determinadas coisas? Então tudo bem, mas se você não quiser dar, você sabe, então não vai entrar no meu clube de descontos, no clube do laboratório. Mas tem laboratórios que exigem para venda já. Você nem tem a opção, não é nem para desconto.
E aí a farmácia fica numa situação muito delicada, porque, na verdade, quem está fazendo a exigência é o laboratório, não é a farmácia. Só que você chega na farmácia, é o atendente da farmácia que vai te dizer. Então, são situações, a gente tem tido muitas reuniões com o pessoal da Abrafarma, inclusive eu estou atendendo redes muito grandes de farmácia, que tem mais de 4 milhões de dados, a gente está adequando, e é uma questão muito delicada. Como que você vai provar que o cliente autorizou a utilização do CPF para trabalhar os descontos mais adequadamente, para criar o seu perfil para ver o que você vai precisar? Depois ele vai dizer, não, eu não autorizei. Então tem farmácias, você já viu, que estão usando a biometria. Então, você vai lá e põe a biometria para autorizar. Putz, mas aí o que eles estão fazendo com a sua biometria? Que é um dado sensível. Então, é o Brasil todo, nessa parte de farmácia, está vendo como fazer isso junto com os laboratórios para tomar a melhor decisão, para não vincular ao desconto. Ainda está sem saída, Renata, ainda não tem a melhor decisão. Eu estou pensando aqui também remédios controlados, né? Que eles Aí é obrigação legal. Aquele carimbo desse tamanho ali, você tem que pôr o endereço e tal e tal, e aquilo está num papel, uma cópia, um papel de pão. Como é que será que a farmácia guarda aquilo? Aí cai e alguém fica sabendo que eu tomo remédio tal, é uma coisa que eu não quero dividir. Então, isso entra no princípio da transparência. A partir de agora, porque é uma obrigação legal, a farmácia obrigatoriamente para te vender aquele remédio, carimba e você preenche. E detalhe, você preenche o endereço que você quiser, os dados que você quiser, ninguém confere aquilo, isso não leva um comprovante. Então aquilo já é meio fake por natureza. Mas tudo bem, digamos que você preencheu tudo certinho e tem esse risco realmente. Naquelas regras, na política de privacidade, é importante que as farmácias daí coloquem o que é feito com aquele documento. É passado pelo malote, entregue para quem? Para o Ministério da Saúde. É digitalizado e uma cópia guardada aqui, pela lei tal é obrigado ou não. Tudo que a lei exigir, você tem que dar transparência para o titular. Olha, minha amiga, então os dados vão transitar desse jeito. Entra no site que você vai ver como é que funciona. Eu vou te mostrar aqui, eu vou ter uma cartilha, vou estar aqui na parede, uma plaquinha. A forma de chegar àquela informação não importa. Mas tem que dar transparência do que é feito com aquele papel. Interessante mesmo, porque pode ficar flutuando por aí, né? Quem que quer essa informação? E aí eu tenho uma segunda pergunta para te fazer, mas eu vou pegar aqui a pergunta da Marisa, que está perguntando sobre contas bancárias. Ela falou, olha, essas eu tenho medo, porque se vazar coisa dos seus dados de banco, como é que é a proteção disso? É a mesma coisa. O dado bancário, Marisa, não é dado sensível, é dado pessoal. Então, entra na LGPD como um todo. E assim como a sua preocupação hoje foi do banco, você vai começar a perceber que, não sei se a Marisa tem filhos pequenos, enfim, que daqui a pouco a preocupação dela vai ser a foto que é tirada na festinha do colégio e a mãe divulga. Daqui a pouco a tua preocupação vai ser de ir na farmácia e ter que dar CPF. Quando a gente começa a olhar para a proteção de dados, parece que sai uma cortina da tua frente. A partir de agora, eu garanto que vocês vão olhar muito mais gente para que me pedir tantos dados e começar a exigir. Eu quero saber, então os bancos estão se adequando com toda essa cautela, todo o ciclo de vida dos dados, aqueles 5 pontos, mas ninguém sabe se não vai vazar, como já vazou, inclusive. Vaza, não tem jeito. O mais importante é prestar maior atenção, né, dos dois lados, enquanto consumidor, enquanto empresa, para acabar com esse oba-oba, né? Como é que está sendo tratado. Eu lembro de quando, a primeira vez que a gente conversou sobre isso, que você estava me contando, me ensinando, a gente também usou o exemplo de prédios, né? Que a gente vai num prédio, vai no consultório, no 5º andar e qual é o seu CPF, seu RG, não sei o
né? Inclusive dados de crianças, né? Ou de menores de Isso. idade. A lei manda ter um cuidado todo especial e tem um capítulo à parte só de dados de crianças e adolescentes. O pior, Renata, não é você... porque daí o que o condomínio fala? Eu também fiz adequação de condomínio. É para proteção, para segurança. Perfeito. Mas aí quando você vai ver o que é questionado, lá o que pergunta, Estado Civil. Esses dias eu fui na minha dermatologista, e aí lá, nome, RG, CPF. Primeiro, RG e CPF. Para que os dois dados? Só pelo RG ou só pelo CPF, você já me identifica. Então já tem um abuso ali, desnecessário. Aí era Estado Civil. Aí eu falei, por que você quer saber meu Estado Civil? Aí ele falou assim, é por segurança. Segurança do condomínio, obrigado. Eu falei, mas se eu sou casada, eu sou mais perigosa ou menos perigosa? Deixa eu tentar entender, né? Que aí eu posso mudar a minha resposta. Não faz sentido. Quer cópia da certidão também de casamento? E a Marisa também está falando aqui, lembrando, inclusive eles tiram foto no prédio, é verdade. Tiram. Agora, Marisa, eu te questiono, beleza, a gente está falando de dentro do condomínio. E como que vão ficar agora aquelas câmeras que ficam para fora do condomínio? E que são tão bem utilizadas em caso de acidente de carro, assaltos, gente que depreda patrimônio. É super bem utilizado. Então agora a gente não vai mais poder porque você está passando na rua, estão te filmando? São situações que ainda não tem resposta. Como que vai ficar? No condomínio, lá atrás, talvez até eu já tenha te trazido também, Renata, esse exemplo, não sei, uns 2 anos e meio atrás, eu fui em São Paulo numa reunião, na hora que eu fui, eu já tinha feito um curso de LGPD lá em São Paulo, e lá estava bombando o assunto, aqui não se falava. Quando eu fui entrar no condomínio, o porteiro falou para mim, olha, eu preciso... A senhora tem WhatsApp? Eu falei, tem, para quê? Então eu vou lhe passar umas regras da Lei Geral de Proteção de Dados, o porteiro. Aí eu falei, mas eu não gosto de pegar nada por WhatsApp, não quero. Falei para testar. Ele tirou da gaveta um papel escrito em português e no verso em inglês, com todas as regras da LGPD, dizendo por que eles usavam aquilo, onde era armazenado, quem tinha acesso, por quanto tempo. Eu assinei e dei ciência. Não que eu não pudesse, eu não tinha como não autorizar, porque era uma questão de segurança. Mas eu tive ciência. Aí eu falei para ele, eu falei, eu não entendi. Aí ele falou, moça, eu também não, mas tem que assinar. Eu estava quase indo bem. A senhora vai lá e falar com outra coisa. É engraçado, né? Porque quando a gente pensa da gente entrando num prédio para ir ao médico, tem que deixar esse bando de dados, a gente acha invasivo e até fica preocupado. Mas é uma segurança o prédio também, né? Claro. Também acho bom quando pedem, porque daí não é passar na catraca e qualquer um entrar, né? Então, tem sempre os dois lados, né? E quem que vai regular, não regular, mas quem que vai fiscalizar isso? Como é que vão ser feitas as fiscalizações? Hoje, quem que está fiscalizando, entre aspas, é o Ministério Público, né, que já está entrando com ações civis públicas. São os PROCONs, os juizados especiais, quando os titulares chegam lá e falam, aquela empresa está usando inadequadamente meus dados. Então, são essas demandas isoladas, são os órgãos de classe, a autoridade nacional. E assim, Renata, a gente tem um grande número de pessoas que tem aquele hábito, não estou aqui para julgar, mas tem o hábito de entrar no juizado especial com muita recorrência. Muita. É porque o banco atrasou, cobrou indevidamente R$10, é porque eu na fila fiquei mais do que 30 minutos, é porque... Tem muita gente que faz isso. Não estava clara a oferta, eu entendi que era A e me deram B. A ponto, assim, uma vez eu advogava para uma rede de fast food que tinha, assim, aquele escolha seu brinquedo. E chegou o ponto do pai entrar em juízo porque o rapazinho lá, o atendente, falou, escolha o seu brinquedo. Mostrou, assim, tinha os bonequinhos, uns negócios.
E a criança, o menino de 4 anos, falou, eu quero um PlayStation. Aí o rapaz falou, não, meu amiguinho, é só dessas opções. O pai entrou em juízo dizendo que foi frustrado e foi prometido para a criança, escolha o seu brinquedo. Ele tinha liberdade para escolher o que queria. Sabe, absurdo. Então, a gente vê que existe uma parcela da população que está achando que a LGPD veio para, eu vou ganhar dinheiro fácil. Então, eu vou entrar contra 50 lojas, que eu sei que eu já comprei um dia, eu nem comprei, e vou falar, em 15 dias me apresente tudo que você faz com os dados, porque sabe que a empresa não vai fazer, e no juizado especial, os casos que nós já tivemos, a condenação foi de R$ 10.000 por pessoa. Quer dizer, imagine se isso vira uma bola de neve. Sabe? É muito sério. Por quê? Porque chega no juizado especial, o juiz não está preparado, não sabe nem o que é. É tudo muito novo, né? Eu acho que uma das coisas mais interessantes é esse raise awareness que a gente fala. O que é isso? Raise awareness é quando assim traz a atenção. Então aquilo que passava despercebido, que eu chegava lá para comprar uma camiseta e a loja me pediu o CPF, o meu endereço, eu achava aquilo muito normal. Ou eu nem gostava, mas vamos fazer um cadastrinho aqui rápido. Não, obrigada, mas 5 minutinhos fazer. Mas, gente, para. Né? É trazer isso à luz. Né? Aos pouquinhos, é uma educação, né? Para ambos os lados, porque se os nossos dados são o novo petróleo, né? A gente tem que realmente cuidar com isso. Eu tenho mais algumas perguntas aqui. Nosso tempo já vai acabando aqui, porque eu tive que anotar que, como eu te falei, tudo muito novo para mim. Estou aprendendo um monte, tenho certeza que o pessoal está aprendendo também. Você já me falou dos bancos, e agora eu te pergunto, daqui para frente, vai ser preciso que a gente autorize expressamente que autoriza a divulgação, não, que dá esses dados. Por exemplo, serve para o mundo online e serve para o mundo offline. Isso, a LGPD cuida tanto de dados virtuais quanto físicos, não tem essa distinção. Não é que para todos os dados a gente tenha que autorizar, porque realmente tem alguns que a lei exige. Agora, se a lei exige, pelo menos a transparência de todo o ciclo de vida, você precisa dar para aquele titular. Por isso que o princípio, são 10 princípios da LGPD, por isso que o princípio da transparência é o mais importante, porque o que é combinado não é caro, né? A verdade é essa. Então você vai saber, você vai ficar mais seguro. E assim, Renata, as empresas que estão se adequando já estão também com uma vantagem competitiva no mercado. E é um efeito cascata, porque assim, a empresa A se adequou, investiu, gastou, olhou para o seu negócio, fez um monte de políticas, capacitou toda a empresa, agora a proteção de dados já está no DNA da empresa. Ela vai exigir daquele escritório de contabilidade que faz a folha a mesma adequação. Vai exigir de não sei quem o mesmo cuidado. Você não vai mais começar a ter parceiros de negócio que não estejam adequados. Então, esse é o efeito cascata. Aí você vai trabalhar naquela empresa, quando você chega para trabalhar, você fala, puxa, estão cuidando dos meus dados, nunca passei por isso numa empresa. Aí você já vai ser capacitado falando que se você não cuidar dos dados dos seus colegas ou daqueles clientes, você vai ser mandado embora por justa causa. E aí, todas as semanas, naquela reuniãozinha de bom dia, a gente vai falar da proteção de dados. Sabe? Então, isso é uma educação, dia por dia, em todos os locais, em todos os momentos. Esse vai ser o nosso novo normal. E ainda bem que é assim, porque vai nos dar uma segurança. Uma segurança. É engraçado que você falou sobre usar, às vezes, o verso do Olerite na impressora como rascunho, né? Ou o extrato bancário da empresa, né? Que o departamento financeiro vai lá, tira todo dia, mas daí não vou usar, eu já boto de novo na impressora. Sim. Né?
e sai por ali. Quer dizer, é falta de cuidar, falta de noção, né? Porque não é por mal que a pessoa faz isso. Claro que não é. Gente que não tinha essa preocupação. E a gente começa a ter um olhar mais delicado, mais preocupado, sem ser, não é para ficar tenso com isso, ao contrário, Não, né? É para a gente se sentir mais seguro e tratar, isso. né, com mais naturalidade. E quem quiser, Liliana, falar com você a respeito disso, seja empresa, seja consumidor, como é que faz para entrar em contato com você? Então tá, no meu Instagram, porque nós temos muitas vedações pela OAB, né? E o que a OAB nos permite, pelo Instagram, redes sociais, o meu é Liliana com 2 L's no meio, ponto Bortolini, são publicações em caráter informativo. Então, todos os dias eu trago ou vídeo, ou alguma dica, tanto do direito do trabalho, que bom, tanto do direito do trabalho empresarial quanto da LGPD. Então, qualquer coisa, quer complementar alguma coisa, tirar uma dúvida que tenha ficado aqui, sempre em caráter informativo, eu posso fazer nas redes sociais, e lá também tem os meus contatos. Ah, que legal, muito Tá? Tem canal do YouTube, tem LinkedIn, eu não sou boa nisso de rede social, mas o pessoal que sabe mexer, procurando, me acha em tudo que é canto. Isso, Liliana Bortolini, 2 L's ali no Liliana. Eu gosto muito das pílulas diárias ali, que ela vai ensinando um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Tem bastante coisa que tem relação com a minha vida pessoal, com a minha vida profissional. Então, aos pouquinhos, paulatinamente, eu vou aprendendo bastante. E se você quiser também estudar inglês depois dos 50 anos, é aqui na Tea Time, onde nós tomamos cuidado com seus dados. Eu sei. Né? Graças a essa genial profissional que veio, que conversou comigo, explicou a importância disso, como amiga, e acabou fazendo um trabalho profissional também muito importante, por isso que a gente trouxe aqui, para desmitificar um pouco esse assunto, para a gente poder aprender mais. E gostaria de colocar alguma coisa para terminar, Liliana? Gostaria de marcar um almoço lá no Cristal, se tiver aberto. Entendedores entenderão. Se parar de fechar e abrir, a gente vai almoçar lá assim que acabar o isolamento. Se Deus quiser, e olha, eu vou pagar esse almoço para você, tá? Você tá merecendo, sim. Combinado. Tá bom? Muito obrigada. Obrigada para todos. Pessoal, fiquem com Deus. Se cuidem. Se cuidem. Isso aí. Obrigada, Liliana. Imagine. Beijão. Até mais. Obrigadão. Bye. Não sei sair daqui. Eu vou te tirar. Você me derruba. Vou te tirar tá já. Bom. Bye. Beijo. Você tá falando que o cristal tá aberto. Opa, obrigada. Renata que me confunde a cabeça. Ela que faz isso. Tá bom. Beijo. Bye, guys. See ya. Thank you. Tchau, tchau. Bye, dear.